Hoje estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus de Cidade Mineira, mas propriamente aqui no gabinete pastoral. E daqui nós estamos aqui com o pastor Daniel, filho do nosso saudoso e querido pastor Nilton dos Santos. O pastor Daniel está em Portugal neste momento. Nós vamos fazer esta entrevista e queremos contar a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. A nossa Assembleia de Deus, que está localizada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, e próximo ao Terminal Central, ela é conhecida como a Igreja do Relógio. E tem hoje como seu pastor presidente, pastor Roberto Ovalle. E nesse instante, estamos aqui em chamada de vídeo com o nosso querido pastor Daniel. Pastor Daniel, é um prazer, é uma alegria estar conversando com o senhor e nós já queremos agradecer do seu carinho, da sua atenção, a disponibilidade de nos atender para nós juntos contarmos um pouco dessa história, desta amada Assembleia de Deus. É um grande prazer para mim poder saudar o meu amigo, pastor Roberto Weiler, também a sua esposa, pastor Irene, a família do pastor Roberto, também o pastor Seno, que foi pastor aí também de Criciúma, toda essa querida família. Poder estar em contato consigo, pastor Floriano, e poder falar um pouco dessa experiência, dessa ligação que temos diretamente com Criciúma. Quando o irmão menciona a praça com o nome de Maria Rodrigues, essa irmã Maria Rodrigues, que foi uma das pioneiras, era prima do meu pai, quer dizer, também, minha prima também, mais distante minha prima também, né? Era prima do meu pai. Então, a nossa família tem uma ligação muito grande aí com Criciúma. Em 1972, meu pai foi transferido da igreja de Chapecó para assumir Criciúma em janeiro de 1972. Na época, eu havia formado uma pequena banda de música ali na igreja em Chapecó. Eu tinha 16 anos de idade quando o meu pai foi transferido para Chapecó. E eu estava começando a trabalhar no Banco Bradesco em Chapecó e não conseguia transferência. Então fui diretamente para acompanhar o meu pai e aí assumi a banda de música Harmonia Celeste. Eu com 16 anos de idade havia formado a primeira banda de música em Chapecó e agora me tornei maestro da banda Harmonia Celeste em Criciúma. Experiência também que é importante, que faz parte da história da igreja ali em Criciúma, já que eu era um dos mais jovens e era o maestro da banda. E apresentei a banda no Sesc Centenário da Independência do Brasil. O Brasil comemorava 150 anos de independência. Nesse 7 de setembro, a gente desfilou com a nossa banda da Assembleia de Deus de Criciúma, desfilamos no dia 7, paramos na frente do palanque oficial, tocamos uma peça. Então, eu tive essa experiência de ser um dos mais jovens maestros de banda de música do Brasil, né? Porque nunca se viu falar uma pessoa tão jovem tá sendo maestro de banda, como foi no meu caso. Ensinando o pessoal a desfilar, onde eu nunca na minha vida tinha desfilado. Porque eu toquei na banda municipal também, de Criciúma, bem novinho, a gente ficava na frente do palanque tocando, sempre tocando, e terminamos nunca desfilando, assim, com os colégios, né? Mas Deus me deu essa graça. Então foi uma experiência muito linda. Só que, em 1972, quando meu pai assume a igreja ali em Criciúma, havia algumas situações, a igreja passava por algumas dificuldades, inclusive também até financeira, espiritualmente também havia bastante problemas, especialmente meu pai estava passando por uma prova muito difícil referente à juventude. Meu pai sempre teve essa ligação com jovens, fez ali os primeiros retiros
com a juventude ali em Criciúma, os primeiros congressos de jovens com fraternização, que se dizia. Meu pai foi um grande, o homem que realmente promoveu esse tipo de trabalho. E eu me lembro que já em 1972 foi a nossa primeira confraternização e o pregador foi o pastor Gesiel Gomes, no final de 72. Mas antes disso, quando foi dia 21 de outubro de 1972, na verdade, 21 de outubro, foi o dia, era um sábado, dois jovens, um que atualmente é pastor presidente da Assembleia de Deus em Porto Alegre, pastor João Oliveira, e um outro jovem que se chamava Alair Nunes. Eles eram bancários. Eu havia trabalhado em banco. Agora, né, naquele momento, não estava a trabalhar. Nós juntos começamos a orar. Entramos no templo antigo da Assembleia de Deus. Tínhamos ali, chamava porão, né, a parte térrea ali do templo. Tinha algumas salas e ali havia um quarto que se recebia, às vezes, hóspedes, pregadores e coisas assim. Pois, esses dois jovens estavam num desses quartos, na parte terra do templo, e nós começamos a orar. E o jovem, que na época era líder do jovem, que já faleceu, o famoso Lidinho, que era um anãozinho, muito amigo meu, sinal, ele estava junto, esses dois jovens, que um deles, repito, é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Porto Alegre, e o Laí Nunes, que agora é evangelista, não sei muito mais da história dele, mas juntos começamos a orar. E eu havia tido muitas experiências com Deus, mas não era ainda batizado no Espírito Santo. E quando começamos a orar, o Lidinho profetizou também. Esses dois jovens começaram a profetizar, um profetizava, outro profetizou em língua, outro começou a interpretar. Começaram a profecia falar diretamente comigo, Deus falando comigo através deles. Como prova que era Deus que estava dirigindo todo esse assunto e usando-os, aconteceu que, para resumir, parte da história dessa profecia foi o seguinte, que Deus tinha me chamado, desde o momento da minha mãe e tal, que me levaria a muitos países. Como prova disso, assim foi a profecia. O Senhor disse, eu te batizo agora com o meu Espírito Santo. E também vou te dar alguns dons espirituais. E mencionou, inclusive, alguns dons espirituais. No momento que esse jovem, que agora é pastor, disse, eu te batizo agora com o meu Espírito Santo, quando o Senhor falou isso, no mesmo momento eu comecei a falar em línguas. E o Senhor disse, eu vou trazer um grande despertamento para a minha igreja aqui em Criciúma. Isso foi no sábado, dia 21. No domingo, dia 22, falando 22 de outubro de 1972, quando eu dava o meu testemunho na igreja sobre essa minha experiência, e meu pai, claro, quando viu tudo que Deus estava fazendo, era todo mundo chorando, me abraçando, foi um verdadeiro céu. E nesse domingo, quando a gente dá o testemunho, começa um despertamento, Deus cumpre essa promessa e começa um despertamento na igreja de Criciúma, onde nesse dia foram batizadas, foi feito assim, por cima, olhando assim, calculamos entre 40 e 50 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Pode ser até muito mais que isso. Mas aí começa mesmo um despertar. E havia promessa do Senhor, que até alguns compromissos financeiros que a igreja tinha, que seriam saudados esses compromissos. E realmente aconteceu esse milagre também na vida material também da igreja, e espiritualmente foi algo tremendo, porque esse avivamento se viu. E a partir de então eu comecei a pregar. Eu recém tinha completado 17 anos de idade, dia 4 de agosto de 1972, aconteceu isso em outubro, e a partir de então eu comecei a pregar. E meu pai, muito feliz e envolvido, nesse mesmo ano, onde eu ia, acontecia sempre coisas extraordinárias. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Foi um tempo onde muita gente era batizada no Espírito Santo. A gente, um dia, sempre havia milagres da parte do Senhor, pessoas curadas, muita gente batizada no Espírito Santo. Eu nunca tinha uma dúvida que pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. Eu sempre perguntava,
quantas pessoas serão batizadas hoje? Porque eu sabia que pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. E assim foi durante esse período de 72 a 74, quando eu fui enviado para a missão. Foi um período assim que sempre eu saía nos finais de semana pregando num lugar, em outro, várias cidades, mas a partir, mesmo com essa chamada forte, eu voltei a trabalhar no banco. Eu fiz um concurso de novo, na época se podia fazer, mesmo sendo de menor, e eu voltei a fazer um concurso, já que eu não havia conseguido minha transferência. Aí deixei de estar sendo maestro da banda e comecei a me dedicar na palavra. Nos finais de semana eu ia pregar em várias cidades, mas comecei a trabalhar no banco, e trabalhei no banco desde começo de novembro de 72 até o junho de 74, quando eu pedi minha demissão do banco para ser para a missão, porque havia muitas profecias e muitas confirmações. Aí meu pai dizia: meu filho, você está disposto a sair, deixar o banco, e vai ter que parar um pouco de estudar para você ir para a missão? Eu estava começando a estudar administração e tive que abandonei tudo. Decidi sim, disse: pai, estou disposto a isso aí, porque havia muitas pessoas que falavam com ele, havia muitas confirmações. E aí eu pedi a minha admissão do banco. Em dia 21 de junho de 74, comecei a fazer minha despedida para ir ao campo missionário. Aí, quando eu estou fazendo essas minhas despedidas para o campo missionário, eu passo na igreja em Lages. Quando eu passei na igreja em Lages, foi dia 25 de julho de 1974, era uma quinta-feira, e havia muitos jovens na igreja, porque todo mundo ficava assim: filho do pastor Newton, trabalha no banco, agora pediu demissão do banco e vai para a missão. Hoje em dia tem muitos missionários, se fala muito de missão, e tem muita gente até que tem o nome de missionário, nem missionário é, né? Mas na época não havia missionários assim. Eu fui o primeiro missionário da nossa convenção em Santa Catarina, o primeiro missionário também de Criciúma. Quando estou fazendo a minha despedida, passamos dali em Lages, aí aconteceu uma coisa muito extraordinária, que isso eu queria me referir, porque ao estar nesse culto, eu tinha um sentimento que Deus havia falado, que ia me levar a vários países, mas eu nunca havia pensado na Romênia, porque a Romênia era um país que estava no auge do comunismo nessa época, as portas fechadas. Como que eu ia pensar na Romênia? Tinha um sentimento por Europa, mas nunca havia pensado na Romênia. Aí eu disse: Senhor, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe da minha oração, e tu falas de várias formas. Se esse sentimento vem de ti, falasse que ia ir a vários países, mas esse sentimento de Europa vem de ti, pode confirmar nesta noite. Quando eu terminei de orar assim, e subi no púlpito, e houve assim uma manifestação tão grande da presença de Deus, que eu fiquei 10 minutos que não conseguia falar. Todo mundo chorava, louvava a Deus, e alguém se levanta e começa a profetizar: meu servo, o sentimento que está no teu coração é obra do meu espírito. Eu te disse que te levaria a vários países, mas eu tenho algo especial para ti na Romênia. Quando eu escuto isso aí, após o culto, eu falo com esta pessoa, ela me disse assim: eu perguntei, o irmão falou da Romênia, não tem, sabe alguma coisa da Romênia, não tem lido alguma coisa sobre a Romênia? Ele disse assim: pastor, eu sou uma pessoa de pouco estudo, eu nem sabia que existia um país com o nome de Romênia. Eu esperei quase 18 anos para que isso realmente se concretizasse. Eu fui enviado pela igreja de Criciúma, então, meu pai, dia 8 de setembro, domingo, faz a minha despedida na igreja. Dia 9 de setembro de 74, ele me leva com uma variante amarela. Eu vou depois mandar uma foto para vocês, inclusive. Tem essa foto aí. Ele me leva juntamente com, na época era um evangelista, chamava Lorival Rosenck. Os dois me levam para a Argentina. E aí começa a minha vida no campo missionário. Eu era solteiro. Eu fiquei quase 4 anos solteiro, mas Criciúma sempre teve essa ligação, uma igreja com espírito missionário. Meu pai tinha esse espírito missionário. E esse espírito missionário envolveu totalmente a igreja de Criciúma, porque uma igreja missionária é uma igreja de portas abertas. E quando existe um envolvimento na missão, existe, na verdade, algo extraordinário da parte do Senhor.
lamentavelmente hoje muitos falam de missão, mas não fazem missão. Mas a igreja de Criciúma, eu sei que é uma igreja comprometida com a missão. Eu tenho a honra, o privilégio, depois de mais de 50 anos que Deus falou isso, que eu fui enviado com missão, mesmo que depois eu voltei e estive um tempo no Brasil e pastorei igrejas no Brasil, fui pastor presidente de importantes igrejas no Brasil, mas a missão sempre seguiu no meu coração. E hoje, mesmo estando aposentado como pastor presidente de igreja, eu sigo fazendo o que eu mais amo e gosto e para aquilo que eu fui chamado. Deus cumpriu as suas promessas, que eu já estive em mais de 70 países pregando a palavra do Senhor. E eu quero seguir fazendo isso. Eu amo fazer isso. Ver as vidas sendo tocadas, Deus transformando as pessoas. E o que aconteceu na Romênia, depois de 18 anos que eu esperei para ir até lá, foi extraordinário. Então, Criciúma faz parte dessa história. Meu pai dizia, meu filho, quem sabe você nunca vai chegar na Romênia, porque lá é um país comunista, as portas estão fechadas, não teríamos também dinheiro para isso, você não fala o idioma. Eu disse, pai, Deus tem os seus propósitos. Eu tinha sonhos que muitas vezes estavam num país e no outro, e, e falava com líderes, com pastores, eles me falavam da necessidade de um despertar nessas igrejas, e Deus foi cumprindo esses sonhos, me levando a esses países que Ele ia me mostrando. Mas eu esperei quase 18 anos, então eu diria agora para todos que estão me ouvindo, que amam missão, que sempre tem um período de preparação. Se Deus te chamou, Ele não precisa forçar a porta. Apenas procure estar atento e prepara-te para aquilo que Deus tem para você. Porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E o que aconteceu comigo? Esperei quase 18 anos e no ano 1992 eu fui para a Romênia. E aí comecei a minha experiência na Romênia. Até hoje está marcado a nossa história na Romênia. E Criciúma, como essa igreja mãe, mesmo que eu pude ter perdido algum vínculo com Criciúma em algum momento da história, mas Criciúma sempre foi mencionado. Porque onde eu ia, tinha que falar, não, Deus me chamou e fui enviado pela igreja de Criciúma. Então, Criciúma sempre fez parte, ficou conhecida Criciúma lá na Romênia e nos países onde tem estado. Por isso, hoje, essa visão que teve o pastor Roberto Weiler de seguir investindo em missão e também pensou em mim como o primeiro missionário que foi dessa igreja e hoje está outra vez ligado com a igreja de Criciúma e sendo missionário em Criciúma, isso é algo extraordinário, não tem explicação. É só Deus. Porque Deus, ele cumpre com as suas promessas. E eu faço parte dessas promessas de Deus. Por isso, nesses 85 anos da igreja de Criciúma, isso tem que estar registrado, porque Criciúma não seria o que é, a igreja de Criciúma não seria e não teria o crescimento que tem se ela não tivesse esse envolvimento com missões. Por isso, que Deus abençoe grandemente a igreja de Criciúma, uma igreja de portas abertas. Que Deus abençoe o pastor Roberto, o Weiler e sua família, pastor Seno, todos os obreiros, pastores, auxiliares, todos que estão envolvidos em missões, os irmãos que cooperam na obra missionária, porque a igreja de Criciúma é e sempre será uma igreja missionária. Maravilha, que coisa boa estar ouvindo esses relatos, esses testemunhos. É muito gostoso de ouvir isso, pastor. E isso a gente fica cada vez mais motivado para continuar fazendo. E eu sei que vai motivar muitas pessoas, muitos irmãos que ouvirem esse relato da história da Assembleia de Deus. Eu saí para o campo missionário também, mas aqui em Santa Catarina, trabalhei na Serra Catarinense, e Bom Jardim, São Joaquim, e a gente sabe o quanto é gostoso a obra missionária, e hoje dirigindo igrejas, setores aqui, mas aquele gostinho, de vez em quando, daquela vontade de voltar para o campo missionário, isso nunca sai da gente. Mas é muito bom ouvir o senhor. E, pastor, na época, pastor Nilton veio trabalhar em Criciúma, e vocês ficaram quanto tempo em Criciúma? Meu pai, quando assumi em 82,
Eu fui enviado em 74 para a missão, aí seguia, vinha, uma vez por outra eu vinha a Criciúma, mas eu estava no campo missionário. No ano 76, quando meu pai foi por alguma circunstância, ele amava muito, ele amava demais a igreja de Criciúma. Mas houve ali em Lages, que tinha que haver uma mudança referente ao pastor que ali estava, e então, prefiro até não mencionar, mas o pastor que ali estava, ele teve que sair, e então meu pai, que era presidente da convenção, interessante que justamente no ano que meu pai, como pastor, presidente da igreja, me envia para o campo missionário, nesse mesmo ano, meu pai assume pela primeira vez a presidência da convenção. E justamente foi em outubro, a convenção que tinha sido feita no mês de outubro, era no mês de outubro. Da convenção em Santa Catarina. Como missionário, e meu pai nesse ano se torna presidente da convenção em Santa Catarina. E assumi Lages, mas com o coração sempre muito, muito apertado, porque Criciúma seguia fazendo parte. E então, nesse ano, eu fui ordenado a pastor, no ano 76, ainda solteiro, e fui ordenado a pastor em Buenos Aires. Porque, claro, Santa Catarina não ordenava pastores solteiros. Mas eu fui ordenado em Buenos Aires, depois de alguns anos, a igreja em Santa Catarina, a convenção, me reconhece o meu pastorado, conheceram, digamos, daí eu me casei no ano 8, como Argentina, né? Inclusive, né? Não, quando você faz esse relatório, os que estão, eu não sou mais Daniel dos Santos, não. Eu não sou mais Daniel dos Santos, sou Daniel Coleman. E alguns perguntam por que Daniel Coleman. Na verdade, nós somos judeus. Mas ele não sabia que era judeu sefardita. Ele não sabia dessa história. Nada para Israel. Meu pai dava sempre um calendário para as pessoas de Israel todos os anos. Ele amava Israel, teve várias vezes em Israel, isso estava no sangue dele. Mas ele não sabia. E eu dizia, pai, eu estive fazendo alguma investigação e nós somos judeus. Pedi para ele contar um pouco da história. Como meu pai teve alguns problemas na infância, que o pai dele morreu, ele tinha 2 anos de idade, quando ele tinha 8 anos de idade, a mãe dele terminou tirando a própria vida. A mãe dele tinha como 38 anos de idade quando fez isso, por uma depressão muito grande que ela sofreu. E ela não conhecia, logicamente, o Senhor. Então, meu pai não queria saber muito sobre a família. E foi uma pena porque ele perdeu essa parte da história. Hoje, eu que adotei o sobrenome da minha esposa, porque também é um nome judeu. E os judeus faziam isso, eles iam mudando de nome por causa da perseguição. Nosso nome dos Santos, na verdade, não seria dos Santos, foi adotado porque era uma maneira de se proteger. Não faça nada com ele lá porque ele é do Santo. Entendeu? É como se fosse da Igreja Católica. E assim acontecia. Então, nossa família vieram de Israel para a Bélgica, da Bélgica foram para os Açores, que é uma ilha de Portugal, e de lá foram para Florianópolis. E assim é a história da nossa família. Então, por isso, hoje, tenho passaporte português, mas meu nome aqui no passaporte também é só Daniel Coleman, não tem um dos Santos, entende? Mas é por isso, então, por isso essa identificação, se fala do Santos, eu até nem me lembro, mas do Santos não sei quem é. E tem vários Daniel dos Santos no Brasil, inclusive na nossa convenção. Então, eu hoje, aparece lá que eu sou filho de Nirsto dos Santos, mas na verdade, meu nome agora oficialmente é Daniel Coleman. Já faz alguns anos que foi adotado esse nome, só para explicar, né? Quando se escrever lá a história,
né? É sim, interessante saber se colocar dos Santos, nem eu não sei mais se eu sou dos Santos. Mas isso faz parte da história sim. dessas famílias judias que iam mudando o seu sobrenome para salvar a vida. Uhum. Hoje em dia está até um pouco difícil dizer que a pessoa é judeu, porque é por causa da perseguição que está acontecendo, Ficção. né? Mas pela misericórdia de Deus, por o fato de a gente ser judeu, hoje a gente tem essa bênção de estar assim. Inclusive meu irmão, que é presidente daí da convenção, ele também tem o seu passaporte português também, que inclusive eu ajudei nesse projeto aí para que ele pudesse também ter essa bênção. E assim é, e assim seguimos com essa bênção de ter um passaporte europeu. Eu posso seguir fazendo aquilo que eu sempre amei. Eu tinha, até queria voltar antes para a Romênia, mas tinha alguma dificuldade por problema de documentação. Mas agora, como um passaporte europeu, isso facilitou totalmente o nosso projetos missionários na Europa, né? Então a gente pede oração nesse projeto agora para a Moldávia, que é um país que está sendo ameaçado também pela Rússia. Pedimos oração nessa minha volta de noviciano para a Romênia. O ano passado foi muito maravilhoso. O ano passado estive pregando também na Bulgária, estive na Hungria, estive na Albânia, França, preguei também na França. Esse ano voltei a pregar na Espanha. Eu não estou parando, eu quero seguir até o último dia da minha vida envolvido em missões. Isso é meu propósito. Eu não estou pensando em morrer, estou pensando em trabalhar para o Senhor o máximo que eu puder. Entende? Eu não estou, porque já está aposentado, já fez. Não, eu fiz muito pouco, eu queria fazer até mais e quero seguir fazendo mais. Eu não quero parar. Deus tem me dado força e graça, sabedoria, e eu quero seguir fazendo missão aonde tem necessidade. Não vou pregar só em grandes igrejas, eu prego em pequenas igrejas, onde tem necessidade, lá eu vou. E o importante é Deus ser glorificado, o importante é vidas ser tocadas, não importa aonde. E Romênia segue tendo algo muito especial no meu coração. Então, faz parte, ainda mudou muito a Romênia. O trabalho que lá fizemos, que Criciúma tem muito envolvimento nesse trabalho, foi uma época muito difícil, porque estava saindo essa transição do comunismo para o capitalismo, essa mudança de governo, e havia muitas dificuldades na época. Mas quase não tinha templos construídos, eram assim, tipo é, barracões, assim, barracas, não sei como se diria ali no português do Brasil, eram lugares assim que se não tinha nenhuma presença, nenhuma aparência de templo. Hoje em dia são lindos templos que foram construídos. No tempo que lá a gente trabalhou, mais de 1.000 novas igrejas foram construídas na Romênia. E o trabalho cresceu. Hoje em toda a Romênia tem mais ou menos 3.500 templos. É um dos países que tem mais templos construídos. Romênia. Eu estive na Ucrânia 2 vezes, que está com a guerra aí, em Kiev, que é a capital, Kiev, nós dizemos em português do Brasil. Preguei em importantes igrejas. É um dos países que tinha mais templos construídos, é Romênia e Ucrânia. Estive na Rússia 2 vezes, estive em Moscou, em várias cidades da Rússia, e como representante, por isso Criciúma tem muito a ver com isso, porque eu me tornei representante da nossa convenção e do Brasil em todo o leste da Europa e toda essa parte que foi comunista. Aí a gente está envolvido. Então a gente teve mais ou menos 70 pessoas que foram mantidas pela nossa convenção em Santa Catarina, que eram pessoas não brasileiras, eram pessoas daqueles países, da Rússia, da Bielorrússia, que até hoje é comunista. Eu estive lá também, na Bielorrússia. A gente teve muitas experiências extraordinárias nesses países. Hoje eu vejo esse país com a guerra e penso, poxa, eu estive aí, eu estive na Ucrânia 2 vezes, preguei nas principais igrejas na Ucrânia, e fiz amizade com o pastor presidente das igrejas pentecostais de toda a ex-União Soviética, e depois com o presidente do movimento pentecostal da Ucrânia, da Rússia. Então, eu tive alguns privilégios extraordinários que nem nem o presidente da nossa convenção da Assembleia do Brasil não teve contato com essas organizações que Deus me abriu portas. Então, vale a pena obedecer à chamada de Deus, vale a pena acreditar. Você dizia para meu pai, um dia vai cair a cortina de ferro, meu pai. Porque muitas vezes Deus me dava sonho e colocou no meu coração que isso ia acontecer. E muitas vezes eu falava com outros pastores em sonhos, assim, e isso aconteceu. Então, vale a pena
vale a pena acreditar que Deus cumpre com as suas promessas. E segue assim. Hoje eu fui para a Romênia o ano passado, que eu estive lá com a minha esposa, pregando mais de um mês dentro da Romênia, e pude ver resultado do nosso trabalho. Resultado da igreja de Criciúma, do trabalho que ela acreditou nessa minha chamada. Porque até hoje a igreja ela fala, alguns dos que foram meus contatos, alguns desses pastores já estão mortos, outros estão aposentados, mas essa nova geração de pastores, alguns que eram adolescentes na época, jovens na época, eles se lembram da nossa história, do trabalho que lá fizemos, e eles agradecem a Deus e nos recebem de braços abertos, porque sabe que Deus nos enviou no momento mais difícil de transição nossa. E vocês estiveram aqui com crianças pequenas, meus filhos não podiam estudar na época, tinha que pagar $500 por cada filho, eram 3 filhos, não tínhamos como pagar, em colégio público, porque havia diferença entre estrangeiros e os nacionais. Então, hoje a Romênia já é outra Romênia, a Romênia que está agora integrada também na União Europeia. Ainda não existe o euro, lá não funciona com o euro, tem uma moeda deles, né, que é o leu, ou quando se diz mais de um, se diz lei. Mas é um país que hoje, graças a Deus, está aberto para o evangelho. Mas precisamos orar muito pela Romênia, porque muitos romenos têm saído da Romênia e têm ido para outros países. Outros países por causa da parte material, financeira, para trabalho. E nós precisamos orar para que haja um novo despertamento na Romênia. Amém. Que benção. Nós estamos aqui contando a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. E estamos aqui com o pastor Daniel, direto ali de Portugal. Pastor Daniel, eu quero deixar agora as suas considerações, ou mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar, para nós encerrarmos essa primeira parte da nossa entrevista. E o senhor fica à vontade. Pastor Floriano, muito obrigado. Eu não podia deixar, logicamente, de voltar a agradecer o meu amigo, pastor Roberto Weiler, sua esposa, pastor Irene e a família do pastor Roberto, por esse espírito missionário. Porque a igreja de Criciúma é uma igreja que tem me honrado e honrado a história. Porque como Deus me chamou exatamente em 72 aí em Criciúma e fui enviado depois para a igreja de Criciúma, isso não tem como haver uma ruptura nessa história. Então, Criciúma é uma igreja que está sendo sempre mencionada aonde eu vou. E as pessoas sempre perguntam, onde fica Criciúma? Então, Criciúma faz parte dessa história. Eu pude levar o nome da cidade de Criciúma, da Assembleia de Deus de Criciúma, nos países onde tem estado, porque quando eu falo da chamada, da história, não tem como não tem como não falar de Criciúma. Então, meu agradecimento, minha gratidão para as pessoas, os membros da igreja, da Assembleia de Deus em Criciúma, para os empresários da igreja de Criciúma que amam missão, aqueles que estão envolvidos em missão, vale a pena seguir fazendo missão. Igreja de Criciúma é a primeira igreja missionária do estado de Santa Catarina. Porque eu, como primeiro missionário dessa igreja, eu quero seguir honrando a igreja de Criciúma e apresentando minha gratidão a Deus pelo pastor Roberto Ovailer, pela igreja de Criciúma e pelas pessoas de Criciúma, todos os irmãos de Criciúma que amam missões. Por favor, ore muito agora também por esse projeto em Moldávia e na Romênia. Não sei quanto tempo lá estarei, porque é tudo uma viagem também usando a minha fé e minha confiança em Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, pastor Ovailer. Muito obrigado por tudo, igreja de Criciúma. Muito obrigado também, pastor Floriano, por esta entrevista. E estou sempre à disposição. Eu quero mandar algumas fotos também, que eu tenho mais antigas, para, inclusive como eu era quando fui enviado como missionário, e algumas fotos que fazem parte da história também da igreja de Criciúma. Criciúma é uma igreja realmente abençoada. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo.
Estamos, então, encerrando a entrevista. Hoje, aqui na entrevista, pastor Marcos Floriano e também o presbítero Anderson dos Santos. E nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos aqui e servirá de bênção para a sua vida, para a sua família. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre o seu lar e a sua casa, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.